Esta seca pode pesar ainda mais no bolso do consumidor. O preço do pó de café em Minas Gerais já subiu quase 19% no mês passado, se comparado com agosto de 2023. Velber Viana está numa padaria de Varginha e traz mais informações para a gente aí sobre o preço do café. Bom dia, Velber. Bom dia, Tiago. Bom dia, honrosa audiência do BDC. Se tem um lugar que esse aumento de preço gera impacto, é aqui, né? Ainda mais nessa hora do dia, da manhã, hora de tomar aquele cafezinho. E quem toma café na padaria, sinceramente, Tiago, não tem sentido o reajuste. Por quê? Aqui nessa padaria, por exemplo, eu conversei com a gerência, eles explicaram o seguinte, que como é uma situação volátil, os preços sobem e descem, eles fazem o possível para manter o preço do café. E quando aumenta, aumenta muito pouco. A comparação do mês de agosto para esse mês de agosto de 2024 é de aumento de mais de 18%. Isso dá mais de R$6 no preço, mas nas padarias esse aumento não tem sido sentido diretamente pelo consumidor por causa dos leves reajustes quando acontecem esses reajustes. Agora, para entender por que está ficando mais caro pro dono da padaria, pro proprietário conseguir o insumo, está pagando mais caro para o fornecedor, eu vou conversar com o João Marcos Cacheta, economista. João Marcos, esse aumento aí, 18,8% em um ano, a gente pode dizer que é um aumento considerável, é um aumento acima da inflação? Sim, nós entendemos que é um aumento importante, dado que esse produto, né, o café, ele tem cotação estabelecida no mercado internacional. E nós sabemos que os produtos agrícolas, de modo geral, eles têm uma sazonalidade, né? Ou seja, no momento da colheita, os preços costumam diminuir. E esse ano está acontecendo justamente o contrário. E isso decorre de uma conjuntura do mercado internacional do café. E qual a tendência, então, se estamos vivendo uma situação atípica do comportamento econômico? Então, dada a questão macroeconômica, né, do país, né, a questão cambial e a questão da oferta mundial que tem se retraído, e no momento não há um bom equilíbrio entre oferta e demanda, nós temos uma conjuntura que favorece e sustenta essa elevação de preços. Então, na verdade, vamos conviver ainda com preços mais elevados para o café nesse momento. Maravilha, João Marcos. Obrigado, viu, pelas suas informações. Dados os esclarecimentos para o telespectador do BDC, pode ir tomar seu café, fica à vontade, com um preço um pouco maior, viu, Tiago? Aproveita aí que esse reajuste ainda não está pesando diretamente na xícara, Velber, já toma um cafezinho também, viu? Bom trabalho aí para vocês. A chuva está sendo muito esperada por todos, inclusive pelos cafeicultores. É que a seca já compromete o futuro da produção. Veja na reportagem do Velber Viana e do Tarciso Silva. Os pés de café secos e as folhas murchas são as manifestações de sede destas plantas. Na safra recém-colhida, produziram bem, mas o tempo sem chuvas deixa o produtor sem otimismo para a próxima colheita. Ele espera uma quebra de pelo menos 20%. Você pode olhar essa lavourinha nova, o quanto que ela sentiu. A situação preocupa o senhor, seu Tarcísio? Preocupa porque a gente da moda vive das lavouras, nós depende da chuva, né, para tudo. Aí não tem como ser adubar um café, não tem como fazer nada, né? Sem chuva não tem jeito de fazer nada. Rezar para chover. Rezar para chover. Como o Otacílio, são muitos produtores depositando fé na chegada de chuva no sul de Minas. De acordo com este engenheiro agrônomo, o déficit hídrico na região de Varginha é de cerca de 200 milímetros. Em alguns pontos da região, o saldo negativo chega a 250. As lavouras já enfrentaram situação parecida, mas bem mais tarde. É uma condição que já ocorreu no passado, porém, ela está antecipada. A gente está na primeira quinzena de setembro ainda, com pouca perspectivas de chuva e com um cenário já, né, desse déficit hídrico muito acentuado. Essa situação de falta de água faz com que as lavouras percam folha, né, tenham uma desfolha muito intensa
e essa perda de folha acarreta em perda de produtividade na safra seguinte. Os impactos nas lavouras sul-mineiras preocupam os produtores e geram uma expectativa ruim quanto à produtividade da próxima safra por causa das consequências na qualidade dos grãos. Esse cenário já movimenta a economia cafeeira e tem influenciado a precificação para o mercado futuro. Se não houver chuvas, né, mais efetivamente ou mais próximo, os cafés já estão entrando na primeira florada. E essa primeira florada ela não vai vingar num ambiente extremamente seco como está. Então, o sinal de alerta está ligado e nós até podemos dizer que o mercado futuro já começa a precificar que nós teremos problemas com a safra. Quanto mais tempo sem chuva, maior pode ser o prejuízo. O Alaércio tem 4 hectares de pés de café. A falta de nuvens no céu preocupa o produtor e não é só por causa da lavoura dele. Vai ter quebra, e bem. Se eu não tenho, o vizinho não tem, é ruim, né? É ruim para todo mundo. Porque tendo, tem serviço, tem dinheiro, ajuda todo mundo. Agora, se não tiver, prejudica todo mundo. Pois é, prejudica mesmo, né? Ele tem toda a razão. Olha, gente, de acordo com o Carlos Roberto Justino, que é engenheiro agrônomo em Alfenas, o tempo seco e quente favorece o desenvolvimento de pragas que atacam os cafezais. O Carlos mandou para a gente algumas fotos que mostram um cafeeiro atacado pelo bicho mineiro, uma das principais pragas, então, do café. A mariposa deposita a larva na folha e essa larva, ela se alimenta dos tecidos, né, do tecido da folha, que acaba caindo, fica fraca, a planta acaba caindo a produção. A gente está vendo aqui, ó, eu vou apontar o dedinho aqui, a larvinha aqui, ó, no meio da folha, se alimentando ali dos tecidos dessa folha, acaba trazendo prejuízo, né, Thales? E o produtor que tem que arcar com a despesa ou com a quebra da safra ou então gastar com defensivo. É uma situação complicada. Nos últimos anos, os produtores já gastando mais com insumos para manter uma produção de qualidade e agora mais um obstáculo aí pela frente. Paty, obrigado pelas informações. A gente se encontra na segunda-feira. Até segunda-feira, então. Bom fim de semana para você e para o pessoal de casa.